Olá pessoal, estamos de volta aqui para o podcast número 2 de Geografia dessa terceira unidade. Como já foi falado no podcast anterior, estamos falando sobre o continente europeu. Chegamos ao que a gente chama de Velho Continente, berço da civilização que a gente tem, tá? Relatos históricos, formação da escrita, início da história, da era moderna, tudo se iniciando no continente europeu, mostrando assim a grande importância que esse continente tem. E a partir de agora a gente começa a falar sobre as suas características naturais, sobre a natureza do continente europeu. Quem está falando aqui é o professor José Carlos, professor de Geografia de vocês. Vamos lá, vamos começar. Iniciando esse estudo do relevo europeu, a gente entende que na Europa, embora haja cadeias de montanhas, as formas de relevo que mais estão presentes, que predominam no território europeu, são as planícies. E essas planícies apresentam características muito boas para a plantação, primeiro porque o solo normalmente é fértil, tá bom? O que ajuda muito a plantação de uma grande quantidade de gêneros agrícolas. O que pode não contribuir para alguns gêneros agrícolas vai ser o clima daquela região, mas em relação ao solo, as planícies, isso vai ser muito contribuída. E outra coisa que vai facilitar são as vias de comunicação, as estradas, que são altamente facilitadas por essas regiões de planícies, já que você não tem que ter uma modificação tão grande em relação a esse vai e vem do relevo. Tá bom? Na nossa aula a gente vai dar uma olhadinha no mapa topográfico, ou também conhecido como mapa hiposmétrico, presente no próprio livro de vocês. Aí a gente vai conseguir identificar as características dessas planícies. Mas já que tem uma grande quantidade de planícies, isso não quer dizer que não tenham montanhas, que não tenham planaltos. Existem também uma quantidade de cadeias de montanhas consideráveis. Uma dessas cadeias de montanhas vai ser os Montes Urais, divisão, certo, entre Ásia e Europa. Essa divisão é no território russo. Esses Montes Urais vai ser um dos pontos de divisão, tá? Dentro dos Montes Urais, um lado vai ser Europa, outro lado vai ser Ásia. Porém, no geral, a grande maioria das elevações das planícies, elas são elevações bem modestas dentro do território europeu, dificilmente ultrapassando os 150 metros. Isso nas planícies, tá? Já que nos planaltos, nos Alpes europeus, as altitudes podem ultrapassar os 4.800 metros. E isso porque cada área do território europeu vai ter uma forma na sua topografia, vai ter uma forma do relevo. Já falando dos planaltos e das montanhas existentes em território europeu, como eles não são de grande quantidade, eles ocupam menos de 35% do território europeu, tá bom? Fazendo com que eles não tenham um grande destaque quando você tira a média das altitudes. A média dessas altitudes não ultrapassa os 350 metros. Lembrando que a média, né, vai ter pontos bem mais baixos e pontos bem mais altos do relevo, tá bom? Quando a gente fala ainda das regiões mais altas, a gente vai encontrar, tá bom? Algumas cordilheiras que são muito altas, principalmente na parte centro-sul, formado pelos Alpes, onde tem os pontos culminantes do relevo europeu, ou seja, os pontos mais altos, onde se destaca o Pico do Monte Branco, com 4.807 metros. Ainda nessa região do centro-sul europeu, se destaca as cristas dos Apeninos, dos Pirineus, dos Balcãs, dos Cárpatos
e a cadeia do Cáucaso, regiões essas que ficam na região centro-sul, nas proximidades com a Itália. Já quando a gente fala do relevo litorâneo europeu, a gente entende que ele é extremamente recortado, ele não é uma linha reta, ele vai ter muitas e muitas curvas, o que vai favorecer, certo, a instalação de portos, a navegação pelo aquele território, tá bom? Basicamente, se você vai estar facilitando a introdução de portos à navegação, o comércio desse continente vai ser beneficiado também. Já que a Europa não é um território tão grande assim, eles fazem muito desse transporte por via marítima, tá? Quando a gente vai falando sobre a economia europeia, aí a gente vai falar sobre essas características, tá bom? E a Europa ele possui uma grande quantidade de penínsulas e ilhas, certo? E essas ilhas têm de extensões diversas, tá? Desde ilhas muito pequenas, tá bom? Até ilhas que vão ser um pouco maiores. Lembrando que mesmo as maiores ilhas do território europeu não ultrapassam, por exemplo, o território do nosso estado, o território de Pernambuco, tá? A Europa mesmo tendo uma grande importância histórica, de tamanho do seu território ele não vai se destacar. Utilizando, por exemplo, Portugal, que é o país que colonizou o Brasil, Portugal ele não tem um território maior do que Pernambuco, tá bom? Essas penínsulas, essas ilhas que estava falando, uma que vai se destacar no norte, no extremo norte, é a Península Escandinava, que abriga o Mar Báltico. A Península Escandinava, ela fica muito conhecida por ser uma área onde viviam os vikings no passado, que eles têm essa proximidade com o oceano glacial. Então eles tinham sempre essa proximidade com aquelas regiões, ali onde fica Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que esses países estão presentes de forma mais fixa, tá bom? Já no sul, que vai ter a separação entre o território europeu do território africano, tá? O limite, a separação vai ser pelo mar Mediterrâneo, como a gente já falou anteriormente. Ele vai abrigar alguns territórios menores. Aí você vai ter ali a Península Ibérica, que é de uma união dos antigos países da União Ibérica, que era Portugal e Espanha. E ele tem, né, um verdadeiro mosaico das ilhas gregas, já que a Grécia ela é uma formação com muitos e muitos ilhas, e as ilhas na Grécia elas têm grandes paredões no seu relevo, trazendo várias e várias ondulações ao relevo grego esse que é litorâneo, então são ondulações que vão dar em grandes e belíssimas praias, tá bom? Já nas costas ocidentais da Europa, que são banhadas pelo Oceano Atlântico e pelos seus mares secundários, tá? Toda a plataforma continental ela vai ser muito larga e apresenta boas condições para a pesca e para o extrativismo mineral. Tá bom, gente? Por hoje a gente vai ficando por aqui, nesse nosso podcast número 2 sobre a Europa. Qualquer dúvida, anotem, deixem suas dúvidas separadas, que logo logo a gente está se encontrando na nossa aula online para que possamos ter o nosso Tira Dúvidas e uma complementação desse conteúdo com atividades no Que é Mágico, atividades do livro, atividades dentro do nosso dia a dia, tá certo? Forte abraço a todos vocês, fiquem em casa aí, tchau, tchau.